decidi compartilhar com vocês aqui uma outra forma de fazer o devocional, e eu vou fazer com você o devocional que é Mães, Vocês Não Estão Sozinhas, do aplicativo YouVersion, que é o aplicativo da Bíblia, né? Da Bíblia digital, da Bíblia no celular. Ele tem vários devocionais lá nesse aplicativo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para que você possa acessar, e ele tem sobre vários assuntos. E um dos devocionais que eu encontrei lá, que eu vou fazer aqui também nas próximas semanas, vou compartilhar com você, a minha Bíblia de oração, orando a Bíblia, né? Orando com a palavra. Essa aqui é uma Bíblia que não é de devocional criativo, ela não tem arte, né, do devocional criativo, igual eu tenho acostumado fazer aqui, mostrar aqui no projeto Mente Bíblica, no canal do projeto. Ela é uma Bíblia menor, né, uma Bíblia Pocket. É uma Bíblia menor que a gente usa para fazer as orações direto com os textos, usando os textos bíblicos, aquilo que o Senhor, as promessas, né, as palavras, os ensinamentos do Senhor que Ele vai falando no nosso coração sobre determinados assuntos. Nós oramos falando o texto bíblico, falando a palavra, compreendendo, né, conversando com Deus diretamente. Então é uma Bíblia de oração. E aí eu uso aqui, né, os marcadores coloridos, mostrando que cada assunto eu vou colocando uma corzinha diferente, e ele vai marcando aqui em cima, ó. Eu marco aqui em cima, deixa eu mostrar um aqui para vocês, tá? Eu tenho esses adesivinhos aqui, né, que aí eu marco com a cor e vejo o texto, no caso aqui de trás, né? O texto aqui, ó, é referente a esse assunto, ó. O verde, por exemplo, é sobre um dos devocionais que eu fiz também, que foi o código JMR, sem julgar, mentir ou reclamar. E aí, conforme eu leio o texto, eu marco o texto e faço as orações, né? Escrevo a oração aqui relacionado a esse texto. Se é alguma coisa que o Senhor me orientou que eu preciso fazer, eu escrevo aqui: Senhor, eu preciso isso, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer dessa forma, me ajuda a fazer, eu não entendi. Então eu vou escrevendo as orações aqui nesses post-its, né, e vou colocando aqui as orações ou outras referências bíblicas que o devocional vai me mostrando. Hoje, aqui no texto, os textos do devocional são 3 textos. Eu preparei aqui, eu vou fazer no caderno, não é na Bíblia com devocional criativo, eu vou fazer no meu caderno de devocional as anotações, porque são vários assuntos dentro do mesmo tema, né? Que é um devocional só. E aí eu fiz aqui essas rosas aqui bonitinhas, né? Porque como é de mães, você não está sozinho, eu fiz essas rosas solitárias aqui. Botão de rosa, né, que normalmente a gente coloca na solitária, e coloquei várias delas. São 6 dias de devocional, então eu fiz, na verdade são 5 dias de devocional, então eu fiz 5 rosas aqui. Cada dia eu vou escrever a minha oração aqui referente ao texto, e vou marcar aqui. O texto sobre filhos, eu tenho aqui, ó, ele é roxinho, tá vendo? Eu marco com a etiqueta roxinha. E aí eu vou usar aqui esses post-its aqui, e vou usar esse roxinho aqui de cima para marcar os textos bíblicos referentes a esse dos filhos. O primeiro texto é de Hebreus, vou abrir a Bíblia aqui, Hebreus, capítulo 13, ó, Hebreus 13, verso 5. Verso 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Veja, esse texto, ele fala, né, sobre a não viver com avareza na questão de recursos financeiros, de bens, né? Mas quando eu penso com a questão dos filhos aqui, de mães, que vocês não estão sozinhas, né? Não tenha uma vida com pouca regalia na maternidade, né? Tem mãe que sofre
com os filhos, né? Com a questão da maternidade, com a culpa de todos os dias, né? A cobrança de será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo melhor? Será que eu não deveria ter feito de outra forma? Não viva com essa avareza, né? Essa avareza é escassez, essa falta, essa necessidade extrema de alguma coisa, né? Falta alguma coisa para suprir essa necessidade que eu tenho. Pois muito bem, o plano do Senhor para a maternidade não é um plano de escassez. E ele vai dizer assim, olha, não vivam com avareza, não tenham dificuldade, vivam bem com o que você tem, com o que você está fazendo hoje. Porque o Senhor diz, eu nunca vou te abandonar. Eu vou escrever aqui, Hebreus 13, 5, é o texto bíblico. Hebreus 13, 5. Coloquei aqui na minha primeira florzinha e eu vou escrever aqui referente a esse: não viva, não tenha avareza na maternidade. Viva a maternidade. Viva a maternidade com tudo o que ela proporciona, né? Eu vou marcar o texto aqui também, ó, vou usar a canetinha rosa aqui, Hebreus 13, 5. Aqui. Marco o texto na Bíblia, tá? Você pode marcar, se você quiser marcar de roxinho, da cor que é o seu texto, você pode marcar, mas eu marco aleatoriamente mesmo as cores, só o post-it que eu marco com a página, né? Eu marco com a cor aqui do post-it. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar para não... Esse aqui, né? É esse texto aqui. Calma aí. Tem que sobrar uma pontinha lá, ó, para eu conseguir ver, ó, certo? Então ele tá aqui, ó, ele aqui, tá bom? Roxinho, tá marcado. E aí eu vou escrever aqui, né? Eu posso escrever direto no post-it aqui, né? Hebreus 13, 5, para eu saber que é esse texto, né? Que tá lá. E vou escrever com a minha... Eu boto um post-it, né? Deixa eu pôr o post-it aqui. Vou pôr esse post-it aqui, ó. E escrevo então aqui a minha... Deixo um pedacinho para fora aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, tá vendo? Um pedacinho para fora, porque quando eu fechar, né, ele fica aqui assim. Eu vou tirar só essa pontinha aqui. Porque nessa Bíblia aqui eu gosto de deixar só para fora o retinho mesmo, né? E aí 13, 5. E aí eu vou escrever a minha oração aqui, ok? Que você pode escrever pedindo ao Senhor para que te faça viver com prosperidade, viver com prosperidade a sua maternidade, viver com prosperidade aquilo, com prosperidade não no sentido de coisas, de objeto, de material, mas com prosperidade de sentimento, de emoções, de experiências, sabe? Eu não quero escassez na minha maternidade, eu não quero viver a minha paternidade sem aproveitar cada momento dos meus filhos, sem aproveitar cada experiência que eles tenham, sem deixar também que eles experimentem a maternidade, né? Essa questão de ter a mãe por perto, criar memórias, criar laços. Eu tenho que viver bem com aquilo que a gente tem, né? Eu gostaria de dar muito mais coisas para os meus filhos, mas eu não posso ficar sofrendo por não conseguir dar essas muitas coisas para os meus filhos. Eu tenho que viver feliz. Esse é o plano do Senhor para a minha vida. E Ele vai dizer assim, olha, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. É essa sensação de que você não foi posta para ser mãe de alguém, para ser mãe de um filho, de uma filha, sem que o Senhor esteja junto com você. Então, eu vou fazer a minha oração aqui. Vou colocar o texto, né, de novo aqui, Hebreus 13, 5.
E vou escrever, ó, Deus não me fez ser mãe, me entregando uma maternidade com escassez. Uma maternidade com escassez. Quero viver todos os melhores momentos da maternidade com meus filhos. E que eles vivam os melhores momentos comigo também. E que eles vivam melhores momentos comigo também. Então eu vou escrever o que eu entendi do texto, certo? Então toda vez que eu ler um texto, eu vou escrever o que eu entendi do texto e o que eu preciso fazer. Então eu escrevi aqui, ó, Deus não me fez ser mãe me entregando uma maternidade com escassez, já que esse texto eu li pensando nesse, mãe, você não está sozinha. E ele me diz aqui, o texto me diz, né, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, né? Então, porque o Senhor tem dito, eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar. Então, Deus não me fez para ser mãe me entregando uma maternidade com escassez. Eu quero viver todos os melhores momentos da maternidade com meus filhos e que eles vivam os melhores momentos comigo também. Porque é Deus quem me disse que nesses momentos, né, nessa atual condição de mãe, eu tenho tudo o que eu preciso, que eu posso me contentar com o que eu tenho, tá ok? Apesar do texto estar falando de recursos financeiros, né? Não ser apegado ao dinheiro, não viver com essa avareza, questão de ser pão duro. Então não seja pão duro com a sua maternidade, viva a sua maternidade na sua plenitude, sabe? Não queira não passar por condições e por situações, não passe sem experimentar a fundo tudo o que você está sentindo. A maternidade, ela é uma montanha russa, né? E tem dia que a gente está super feliz, tem dia que a gente está super frustrada, super irritada. Viva todos esses momentos fazendo parte desse plano de Deus de ter a sua maternidade, mas não se condene, não se vitimize, porque o Senhor diz que eu vou estar com você todos os dias, você não está sozinho, tá? Então esse é o primeiro texto. O outro texto é Jeremias 33:3, vou escrever aqui, ó, Jeremias 33:3. Normalmente eu faço a Bíblia, essa Bíblia aqui, sem o caderno, né? Só estou fazendo aqui para você entender que nem sempre você precisa fazer o seu devocional lá na Bíblia, né? De devocional criativo, fazendo arte. De repente você não quer fazer isso, de ficar colando na Bíblia, desenhando na Bíblia. Eu quero usar o caderno, como é que eu faço essas coisas bonitinhas, né, no caderno? Então aqui eu estou mostrando para você que é possível também de ter outras formas de fazer o seu devocional, né? O importante é a gente ter esses momentos com Deus e estar aí estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, vendo as promessas, pensando, né, meditando naquilo que o Senhor está nos falando, tá bom? Jeremias 33:3 diz assim, ó, Jeremias 33, essa Bíblia aqui, eu reformei ela, né, fiz aqui uma artezinha nela bonitinha, porque ela é uma Bíblia
né? Não é a minha Bíblia que eu levo para a igreja, é a minha Bíblia de estudo, de ficar em casa. Essa aqui é específica de oração, né? Então, Jeremias 33:3 diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vou marcar o texto aqui também, de novo, 33:3. Jeremias 33:3. Aí, quando esse texto ainda faz parte né, eu faço esse devocional, esse texto ainda faz parte do mesmo assunto, eu anoto lá, aqui, ó, eu coloco um outro, deixa eu pegar aqui, eu coloco um outro post-it menor aqui e coloco as referências de lá, né? Ó, as outras referências, né? Para poder eu ir lá olhar também as outras referências, tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Aí. Ó. Bem rapidinho, porque não adianta, gente. Eu penso mesmo onde eu vou colar, porque ele precisa ficar colado, não soltar, né? Depois, né? Então eu penso aonde eu vou pôr, tá? Vou botar aqui, ó. E aí vou colar aqui, vou escrever aqui que tem outras referências. Jeremias 33:3. E já vou anotar o outro aqui também, que é Marcos, o outro texto. Marcos. Peraí, rapidinho. Ó. Peguei aqui um post-itzinho, né? Vou botar aqui, ó. Tá? E vou anotar os outros dois textos de referência, porque é sobre o mesmo assunto, né? Jeremias 33:3 e Marcos, capítulo 6, verso 31 e 32, tá? Marquei aqui, vou aqui para Jeremias 33:3, vou marcar o texto, né, com o post-it da cor. Agora eu vou botar aqui, ó. Deixa a pontinha aqui, né, para sobra. Deixa eu pegar aqui. Ó, sobra a pontinha aqui, né? Ela vai aparecer aqui na Bíblia, lá, ó. Aqui. Jeremias 33:3. Vou pegar o post-it. Agora eu vou até colocar um post-it menor. Vou botar esse aqui, ó, de setinha. Vou colocar aqui, ó. Certo? Eu fecho, a pontinha dele tá aqui, ó. Sempre a pontinha fica pra fora aqui, ó. Tá vendo? Porque aí a gente sabe aonde que tá o texto, né? Vou anotar Jeremias 33:3. Lendo de novo: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Bem, no primeiro texto, a gente viu lá que Deus não quer que a gente viva com escassez. Então, eu quero pedir, agora eu consigo entender Deus dizendo para mim assim: invoca-me, né, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero que Deus, que o Senhor me avise, que o Senhor, na verdade, eu vou botar preciso, que Deus me ensine, ou me diga, né, como viver a maternidade
da melhor forma. Não quero fazer isso sozinho. Ó, certo? Preciso que Deus me ensine como viver a maternidade da melhor forma. Não quero fazer isso sozinho. E aí eu vou orar, né? Nesse momento, Senhor, me ajuda a entender a maternidade, me ajuda a viver da melhor forma. Eu quero ser feliz como mãe, eu quero me sentir feliz como mãe, eu não quero sentir que os meus filhos são peso na minha vida, que são dificuldades que eu não consigo dar conta. Eu não quero desanimar dos meus filhos, eu quero viver com os meus filhos. E aí eu aprendi com Mães Unidas em Oração que a gente tem que orar um filho de cada vez, né? Então, eu tenho 2 filhos, então eu oro primeiro pela Alice, falando sobre a Alice, a minha maternidade com a Alice, a minha maternidade com o Pedro depois, né? Porque a minha maternidade com o filho é diferente do outro, né? Nunca é a mesma, os desafios nunca são os mesmos, as necessidades também não são as mesmas, as experiências não são as mesmas, porque eles são indivíduos. Por mais que eles sejam criados pela mesma mãe, eu não sou a mesma mãe para os 2. Então, eu preciso anunciar cada filho, né? Pensar em cada filho, orar por cada filho, não como um pacote de ninhada de gato, né? Então, ore por cada filho. Nesse momento, ore pelos seus filhos. Quantos filhos você tiver? Se você só tiver um, ore por esse filho. Mas se você tiver mais de um filho, ore por cada filho. Você é mãe de cada filho. A sua maternidade precisa ser experimentada com os planos do Senhor que Ele tem para cada um, né? Então, que Ele revele sobre cada um aí aquilo que Ele tem para sua vida, tá certo? Então, eu vou botar aqui, ó, Jeremias T3:3. Deus sabe como viver melhor essa maternidade. E aí vou botar aqui grande, ó, pergunte a ele, porque eu preciso ser lembrado o tempo todo que eu não estou vivendo sozinha essa maternidade. Eu não sei o que fazer mais com esse filho. Pergunta para Deus, que Ele vai saber. Eu não sei mais o que fazer para ele ser obediente. Pergunta para Deus, porque Ele vai saber. Eu não sei mais o que fazer para o meu filho entender. Pergunta para Deus. Eu não sei mais o que fazer ou aonde procurar ajuda para o meu filho. Pergunta para Deus. Porque Deus, Ele tem planos e coisas maravilhosas em relação à sua maternidade, que Ele está pronto para anunciar. E Ele diz aí, né? Pergunta para Ele, invoca Ele, convoca Ele para a sua história, que Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E aí, nesse texto aqui, eu vou colocar também vou colocar também as outras 2 referências, né? Vou prender aqui, ó. Vou colocar as outras 2 referências, que foi a de Hebreus 13:5 e a próxima, que é Marcos 6:31, 32. E aí, se você quiser escrever aqui, eu só escrevi no primeiro para você entender que pode escrever direto também na etiquetinha, mas eu não tenho o hábito de escrever o texto aqui não, tá? De escrever a referência, porque já tá aqui as referências, já tá o assunto, tá bom? Se esse texto aparecer em outro devocional, eu vou botar a etiqueta aqui do lado, tá? E aí ela fica aqui assim, tá bom? Pronto. Ah, tampou o texto.
Aí é a mesma coisa da Bíblia do devocional criativo, né? Então, pôr o texto aqui com post-it e você, depois, num outro momento de oração, de orar, o texto está aqui embaixo, você vai lá, pega outro post-it, né? Pega outro papel e copia o texto, né? Lá que estaria ali embaixo e cola aqui de novo em cima, tá ok? Ou lê em outra Bíblia e coloca aqui direto a oração com a referência bíblica, né? Não vai dar para marcar, mas você põe a referência. Então, do mesmo jeito que é o devocional criativo, né? Então, é só voltar lá e fazer, deixa eu ver se eu acho um aqui, ó, tá vendo? Ele já estava aqui embaixo de algum desses que estava marcado, eu copiei e coloquei aqui. Copiei o texto e coloquei aqui de novo, tá vendo? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo a Bíblia de oração, tá certo? E aí o próximo texto, então, é Marcos. Vamos lá em Marcos, capítulo 6. Marcos 6. Marcos 6, 31 e 32. Aqui. E 32. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Olha a preocupação de Deus, de Jesus, com os seus discípulos, dizendo assim: olha, vamos para um lugar solitário para você descansar. Esses momentos devocionais, os momentos que nós passamos orando ao Senhor pelos nossos filhos, é esse momento em que a gente vai para um lugar solitário, né? Encontrar o descanso necessário para a nossa correria. Então, sabe, a nossa maternidade precisa desses refúgios. A gente precisa desses momentos de fuga aos pés do Senhor, certo? Precisa desses momentos de fuga aos pés do Senhor para respirar, para descansar, para se alimentar, para ter as forças renovadas, né? Então, a gente precisa desse momento de fuga aí, junto com o Senhor. E Deus é maravilhoso, né? Ele se importa com o nosso cansaço, com a nossa rotina, né? Jesus mesmo nos proporciona a folga, né? Tem mãe que não quer parar. Tem mãe que não percebe a necessidade de parar um pouquinho e se cuidar, e ter um autocuidado, né? Cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico. Tem mãe que diz assim: eu passo o dia inteiro, eu nem consigo comer direito. Não, você precisa se alimentar, porque você se alimentar direito vai depender todo o restante da história do seu filho, né? Quando você se alimenta direito, seu filho aprende a se alimentar direito também. E ele se alimenta direito também, principalmente quando é no início da maternidade, a gente está amamentando, né? Se a gente se alimentar direito, ele vai receber os nutrientes necessários aí através do leite. Então a gente precisa se cuidar também. Tem mãe que não consegue dormir direito e aí fica nervosa, fica estressada, fica cansada. Precisa conseguir dormir, precisa dormir. E como é que faz isso? Jesus convida para esse descanso, né? Nem sempre a gente tem uma rede de apoio que nos ajude, pessoas que nos ajudem a ter esses momentos de nos cuidarmos. Mas Jesus está sempre pronto para proporcionar esses momentos. Então, ele mesmo vai dizer, então recorra a Jesus. Jesus, eu preciso dormir. Jesus, eu preciso comer.
Jesus, eu preciso descansar, que Ele vai dar essas oportunidades, e aproveite essas oportunidades, né? Porque tem mãe que Deus dá essa oportunidade, o filho dormiu, a mãe já corre para fazer as coisas da casa e não se cuida, né? Então não se preserva. Então vai lá, faz, você não consegue, você precisa fazer as coisas da casa, precisa, mas você precisa ter um domínio próprio de entender que você precisa se cuidar também. Se você está muito cansada, deixa a casa lá um pouquinho, esse período do filho, né, do filho dormir à tarde, vai ser tão rapidinho que a sua casa não vai virar, né, um albergue, né? Não vai virar um lugar assim todo desarrumado, desorganizado, não vai virar um lugar inapropriado para morar por conta desse período que você está vivendo. Então, pense que você precisa descansar, dar uma pausa. Você precisa ter pausas no seu dia, que não seja só a pausa de acabou a bateria, né? À noite eu me jogo na cama e deito. Não, você precisa de momentos de reflexão, de oração. Você precisa de momentos de você fazer alguma coisa para você, que você goste, né? Tem mães que saem e só de repente vão a algum lugar pensando assim, eu vou comprar uma blusa para mim, volta com mais roupa para os filhos, mais coisa para os filhos e não compra roupa para si mesmo. Então, você precisa ter esse momento de equilíbrio, onde você precisa se cuidar, você precisa estar se organizando para viver essa maternidade de uma forma saudável também. Então, vou colocar aqui, ó, pegar outro post-it, aqui, pegar esse. Colocar aqui, ó, Marcos 6, 31, 32. Okay. Jesus é o local de descanso. Ele se importa com o seu bem-estar. Jesus é o seu local de descanso, ele se importa com o seu bem-estar. E aí vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Que eu lembre das pausas necessárias para descansar e reabastecer as forças. Jesus providencia esses momentos. Que eu lembre das pausas necessárias para descansar e reabastecer as forças. Jesus providencia esses momentos. E aí vou colocar aqui, deixa eu só pegar. Botar os textos bíblicos aqui, ó. Completar aqui. Botar os textos bíblicos anteriores.
Hebreus 13:5 e Jeremias 33:3. Ok? Jeremias 33:3. E aqui, né, eu não coloquei, vou botar a referência. Marcos 6:31-32. Jesus sabe que preciso de pausas. E Ele mesmo faz provido. Jesus sabe que preciso de pausas e Ele mesmo as providencia. Então tá aqui as referências, os textos, né? Vou destacar aqui. Que você converse com Deus, faça a sua oração, né? Ore a Deus, faça a sua oração pessoal, faça suas anotações, tenha esse momento de pausa. Que Deus abençoe você e essa fase maravilhosa, né? Esse papel maravilhoso que Ele nos permitiu viver, que é a maternidade. Que o Senhor nos ajude a viver na sua plenitude de alegria, sem escassez, com pausas e entendendo aí que Ele sabe exatamente o que fazer nas horas que nós não sabemos. Que Deus abençoe. Bom, mostrar para você aqui. Aí aqui até coloquei, quando você é o melhor, você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Certo? Que Deus abençoe aí. É o que a gente entende aí nesse momento. Quando você é o melhor você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus.